primeiro artigo que eu vou chamar é o da Larissa Gomes Sônego, e ela vai apresentar o artigo Hermê versus Metaverse, case envolvendo propriedade intelectual e NFT. Vou chamar a Larissa aqui. Larissa, tu tem 15 minutos para a tua apresentação, e depois a gente abre um espaço para perguntas. Não, pode ser de volta. Pode ficar com o microfone, Boa tarde a todos, meu nome é Larissa, vim lá de Criciúma, sou de Santa Catarina. Bom, é um imenso prazer estar aqui hoje, né? Eu sou advogada. Agora em março completou um ano que eu resolvi focar realmente na área de propriedade intelectual, já sou advogada há 2 anos. E eu escolhi a propriedade intelectual como área de atuação porque eu acredito que todo profissional, ele tem que avaliar no que ele tem proficiência, né? As habilidades que ele tem, a personalidade dele. Eu sei que tem muitos acadêmicos de direito, né? Alguns acadêmicos de direito aqui hoje. E essa foi a mentalidade, né? Essa foi a ideia que eu tive quando eu optei pela propriedade intelectual. Juntar aquilo que eu gostava, que eu era boa e conseguir aliar o curso de direito. E queria agradecer o espaço para poder estar aqui hoje. Hoje eu trouxe para vocês um artigo que eu escrevi sobre a Hermès, que é uma marca de notoriedade mundial, né? Uma marca de malas, bolsas, envolvendo um metaverso, né? O direito digital, que foi então a Meta Birkin, que é uma arte digital desenvolvida. E aí eu posso afirmar com 100% de certeza que esse foi um dos primeiros e mais, assim, bombásticos, vamos dizer, casos envolvendo agora essa nova tecnologia chamada NFT e o ramo da propriedade intelectual. Demonstrando aí a importância do ramo de TI, né, não só apenas para bens de empresas físicas, mas também agora para essa nova área digital que é o futuro. Bom, segundo a revista Veja, o futuro já chegou e ele já virou coisa... o futuro chegou e já virou coisa de museu. O blockchain, não sei se vocês sabem o que é uma tecnologia desenvolvida para poder marcar, né? Uma ferramenta tecnológica que veio para poder estar dando aí mais autenticidade, uma fé pública muito maior em arquivos digitais. E aí a indústria criativa, né, acabou moldando a tecnologia blockchain aos NFTs, que são um DNA, né, que tu pode aplicar a determinado arquivo digital e tu vai acabar tornando aquele arquivo digital único, autêntico, inalterado, e tu consegue ter uma averiguação de que aquilo ali é aquilo ali, ele é único, né? Apesar de tu poder fazer print screen, de tu conseguir copiar aquela imagem, o NFT ele sempre vai ser único. Por quê? Porque ele utiliza essa tecnologia blockchain que consegue transformá-lo em um ativo digital único. Ele é como se fosse um código de barras, então, né, capaz de garantir a originalidade, a autenticidade e propriedade aí das obras e das artes digitais. A indústria criativa, os designers, a tecnologia blockchain, ela serviu como uma ferramenta que eu acredito que vai ser a virada de chave do mercado da arte e de diversos mercados que trabalham com a parte digital. Porque antigamente a gente comprava um quadro da Mona Lisa físico, é um quadro original, você sabia que era original por quê? Porque tinha um especialista que ia lá, ia averiguar, ia ver aquelas características daquele quadro. Muitas vezes a gente sabe de diversas histórias de pessoas que compraram quadros achando que eram os originais e não eram réplicas. E aí, com a vinda dessa tecnologia chamada NFT, a precisão de autenticidade e originalidade se tornou muito mais precisa, porque é quase impossível, né, haver uma falsificação desse tipo de tecnologia. Estima-se que no ano passado o mercado de NFTs movimentou cerca de 25 milhões de dólares em criptomoedas. Esse, né, a imagem aí do primeiro museu de NFT lá em Seattle, chamado Seattle NFT Museum. E apesar de existirem outras galerias no mundo de NFT, esse foi o primeiro museu de NFT. E aí são telas em alta definição, né, que conseguem demonstrar essas artes digitais.
Trazendo agora para o nosso case, né, o nosso case jurídico aí da Meta Birkin versus Hermès, um artista independente chamado Mason Rothschild resolveu criar, por ele apreciar muito esse mercado de arte digital e ter um grande apreço pela marca Hermès, ele resolveu criar um NFT chamado Baby Birkin e botou, né, à disposição ali nas plataformas de venda de NFT esta Baby Birkin. Quando a Baby Birkin foi criada, ela veio como uma forma de protesto não um protesto negativo, mas um protesto de essa geração da arte digital. Ele meio que tentou criar um elo entre os jovens, as marcas e esse mercado digital. E bombou, estourou, ele criou só um NFT, todo mundo quis, o NFT foi vendido por $42 mil em criptomoedas. E aí, depois do sucesso da Baby Birkin, então ele criou uma coleção de 100 NFTs, denominada de Meta Birkins. E esse é o Instagram da marca Meta Birkins e a arte que ele desenvolveu. Só que teve um porém, né? Quando ele optou por criar essa coleção de NFT chamado Meta Birkins, ele só adicionou um prefixo Meta ao nome Birkin, que é de propriedade da marca Hermès, porque a Birkin, para quem não sabe, é uma bolsa emblemática da Hermès, que é deste modelo, modelo idêntico. E então ele acabou criando uma coleção de bolsas de design idêntico ao da Hermès e com um nome, apesar do uso do prefixo Meta, também idêntico ao nome utilizado da Hermès. Então, né, a gente já, no primeiro momento, vê a violação aí, uma possível violação de propriedade intelectual, ao passo que ele acabou utilizando o desenho industrial da bolsa Birkin, para criar a Meta Birkin, e utilizando a marca, né, de propriedade da Hermès, que é o nome Birkin. Diversas entrevistas feitas por ele afirma que, né, só para título de curiosidade, que os designs das bolsas foram confeccionados em pelos. Aqui não dá para ver direito, mas se vocês acessarem, vocês vão ver que a maioria dos NFTs dá a ideia de que a bolsa é feita de pelos, porque é um protesto que ele diz estar fazendo contra a indústria da moda que utiliza de matéria-prima de animais. Então, ele tenta, né, agora na batalha judicial, muitos dos argumentos dele tenta se justificar por ser uma militância, né, contra a indústria da moda e que por isso ele deveria merecer espaço e apreço, mas eu vou falar um pouquinho mais adiante. E aí esse é o site, né, Meta Birkin, além de ter uma página, uma rede social que utiliza o nome e o design, ele também tem um site que utiliza o nome e o design. Então, a violação da propriedade intelectual, segundo a Hermès, estaria ocorrendo tanto nas redes sociais quanto no próprio site que ele criou. E a ideia, como eu falei, de dar o prefixo do Meta é para poder conversar com esse universo de metaverso e economia criativa digital. E aí, a Hermès, quando tomou conhecimento da venda desses NFTs, né, que realmente foi uma coisa que cresceu, quem participa, quem acompanha a indústria criativa digital, ficou sabendo, foi um NFT que ganhou muito renome, muito respaldo. E aí a Hermès notificou no primeiro momento o artista, ele escreveu uma carta nas suas redes sociais, publicou, dizendo, né, se pronunciando, não abaixando a guarda nem um pouco, muito pelo contrário, dizendo que ele tinha razão, que a Hermès não poderia impedir que ele comercializasse aqueles NFTs e desenvolvesse as suas artes. Porque o mercado digital e arte é livre, ele pode explorar, enfim. E aí, posteriormente a essa resposta, aí ele tomou conhecimento, né, ainda até o momento não ocorreu a citação, mas ele tomou conhecimento de que a Hermès havia entrado com um processo na Corte Sul de Nova York. E aí ele também se pronunciou dizendo que não iria baixar a guarda, iria enfrentar o processo, e que ele iria levantar os argumentos que ele acredita que respaldam, né, o seu direito de estar comercializando e produzindo seus NFTs utilizando o design semelhante, se não igual, a Birkin e a marca também. No processo que a Hermès entrou contra ele, né, na petição inicial,
Foram 47 páginas, é um processo bem extenso, né? Até depois, se alguém quiser essa documentação toda, eu também posso disponibilizar. A Hermès inicia, né, a sua petição inicial situando a marca, e aí eu acho que trazendo para um plano para quem trabalha com propriedade intelectual ou vai trabalhar e faz petição e, enfim, atua judicialmente, né? Eles situam primeiramente a marca, contam sobre a história da marca, todo o respaldo, toda a notoriedade. A Hermès aí tem quase 80 anos de conhecimento mundial, de fabricação de bolsas, malas, enfim. Depois ele situa, né, o cenário, a criação do metaverso, essa economia digital, e aí, né, discorre, claro, pautada na lei dos Estados Unidos, mas que é interessante falar também que apesar de serem leis diferentes, né, para o Brasil e para lá, muita coisa se assemelha, porque a gente sabe que a propriedade intelectual também existem diversos tratados internacionais que fazem com que as legislações nacionais se desenvolvam mais ou menos com base, né, naquela mesma tendência dos tratados. Então, estudando esse caso, eu vi que muitos, apesar de serem leis diferentes e artigos diferentes, o conteúdo da lei, né, o conteúdo normativo é muito semelhante. E aí, eles alegam, né, a violação do trade dress, né, da marca ali, o trademark, a utilização da marca, de todo o aspecto visual que existe da Hermès. Aponta como falsificação também, ele incrimina o artista como... ele diz que ele estava praticando crime de falsificação. E aí entra um ponto bem discutível, porque a falsificação até então ela ocorria em meio físico, porque a gente está falando de uma bolsa física. A Birkin é uma bolsa que tu toca. E aí a bolsa falsificada seria outra bolsa física, mas que não da Hermès. E aí agora a gente está tratando de uma falsificação de uma bolsa que não é da Hermès, mas ela não é tangível, ela é no meio digital. Então, apesar de que, ao meu ver, a Hermès tem muita proteção legal e muito argumento para poder conseguir derrubar, ao mesmo tempo a gente se depara com um plano que nunca foi encarado, né? A gente nunca teve esse tipo de discussão. Existe falsificação em meio digital? Existe, mas geralmente de software, um software que já é digital, e aí vai ser falsificado também em meio digital. Mas essa confusão do real com o digital é algo que o judiciário nunca enfrentou, e aí nasce, né, esse novo desafio. E aí a diluição, a diluição de marca, quem conhece o que é a diluição marcária, quando a gente não impede que terceiros utilizem a nossa marca, pode acabar ocorrendo o fenômeno da diluição, né? E tipo chicletes. Chicletes é da marca lá, fulano de tal, é goma de mascar, correto? Mas aí, se a Chicletes não se posicionar com todas as empresas que acabam utilizando, ocorre esse fenômeno da diluição. Então, eles também alegaram para fim de evitar que isso ocorresse. Aí, eles também falaram sobre a cibersegurança, cybersquatting, que é a confusão do consumidor, né? A partir do momento que a Hermès permite que um artista independente comercialize uma bolsa de idêntico design que utiliza lá, mesmo que tenha o prefixo antes, o nome Birkin, né, tu consegue, é legível o Birkin na marca, aquilo ali também acaba confundindo os consumidores. Muitos consumidores não sabem se aquele NFT está ligado à Hermès ou não. Ainda embora no site da Meta Birkin ele coloque que não tem nada a ver com a Hermès, e aí ele menciona também a marca Hermès, que para eles também é uma violação, né? Como é que ele vai me mencionar no site deles se eles nem têm autorização? Ainda embora ele mencione isso, há confusão, né? E aí a gente também pode discutir aí concorrência desleal, quando a gente tem esse desvio de clientela através do uso de elementos muito semelhantes à marca original. A reputação e diluição, como eu já coloquei, né? A partir do momento que ele também faz um protesto com seus NFTs contra a indústria por utilizar matéria-prima animal, ele está confundindo e está trazendo uma filosofia que talvez não seja da Hermès. Talvez eles não queiram defender o uso de matéria-prima animal, né? Então não tem como ele também utilizar um design, uma marca, e assumindo uma postura ideológica diferente daquela que a marca adota. E aí a infração às leis de marca e desenho industrial dos Estados Unidos,
E eles também abordam sobre a competição. Mesmo com o processo, aí a gente entra agora vamos falar do que ele tem de argumento, né? A Hermès, no processo, ela menciona os 2 registros que eles têm hoje junto ao USPTO, que é o Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos, assim como a gente tem o INPI aqui no Brasil, lá é o USPTO. Os 2 registros de marca, um para Hermès Birkin, né, a marca Birkin, e o outro para o desenho industrial da marca. Os Estados Unidos eles chamam de trade design, eles não falam desenho industrial, mas é a mesma coisa. As classes às quais os registros foram aceitos eram para artigos de couro, ou seja, bolsas. E a Hermès, há um tempo atrás, tentou incluir a classe de digitais. Tá? Eu não trouxe essa informação aqui em imagem, porque eu li em 2 sites diferentes, mas eu não consegui achar no USPTO isso. E aí eu não fiquei um pouco insegura. Mas eu li que a Hermès já tentou esse registro também para a área digital, e o USPTO negou porque ela não tinha uso, não tinha mercado na área digital. Então a gente também sabe que hoje, para conseguir o registro de marca e para te manter, né, tanto o desenho industrial quanto o registro de marca, tu tens que atuar naquela área. Tu não pode simplesmente querer registrar só para ter a proteção em determinada classe se tu não é atuante nela, porque pode vir um terceiro que é atuante e querer, e aí a gente perde esse direito. Então, eles acabaram não tendo esse registro na classe de ativos digitais, vamos dizer assim, e aí esse é um dos principais argumentos que o Mason utiliza para poder estar se defendendo, né? Acredita-se que vai ser um dos principais argumentos que ele vai utilizar aí nessa contestação, que é que, apesar dela ter o registro para artigos de couro, eles não têm o registro para artigos digitais, o que estaria abrindo margem para ele poder estar comercializando sem estar violando, então, a Birkin, a marca e o desenho industrial. Mas, claro, a discussão é imensa, né? A gente vai ver o que os advogados vão apontar nesse caso, porque, apesar de não ter o registro, tem a questão da notoriedade, com renome e conhecimento mundial. Então, tem muito precedente aí para se discutir. A pergunta é realmente o questionamento, né, que fica é como o judiciário americano vai se posicionar sobre isso, como ele vai ponderar. Mas, enfim, trazer também essa argumentação. Apesar do processo estar acontecendo, a Meta Birkin, a coleção de NFT, continua disponível lá na plataforma de venda de NFTs, tá? Até então não ocorreu nenhuma medida liminar que fizesse com que ele removesse esses NFTs, retirasse de circulação. Então hoje, se vocês quiserem comprar uma Meta Birkin, tá lá disponível, é só vocês entrarem lá e adquirirem. E está valorizando justamente por conta desse caso, então tá uma disputa assim bem, enfim, eu gosto e acho interessante ver como está funcionando, como está oscilando esse mercado. Aí, de considerações finais, que eu acredito que já está estourando bastante o tempo, né, entra o que eu ponderei antes, né, a exclusividade e proteção conferidas pelo registro, e aí a gente tem que ponderar aí a classe que foi registrada e o uso da marca, se ele existe ou não. A notoriedade mundial da marca da Hermès, né, porque é uma marca que é difícil alguém que entenda um pouco de moda e de arte, enfim, desse mercado que não conheça a marca e a bolsa. As violações que a Hermès apontou, né, na sua inicial, e aí entra um questionamento para a gente que trabalha, né, que está, de certa forma, ligado com as pessoas da indústria criativa, né, já que somos protetores aí das criações do intelecto, que é a teoria do 3% de Virgil Abloh. O Virgil Abloh faleceu no ano passado, ele era dono da Off-White, não sei se vocês conhecem, foi diretor da LVMH, que é a marca da Louis Vuitton, enfim, faleceu aos 41 anos de câncer, mas ele foi um artista que marcou muito a indústria da moda pela inovação, pela história dele. E ele tinha uma teoria dos 3% e ele foi acusado muitas vezes de plágio. Então ele desenvolveu uma teoria dos 3% que diz o seguinte, que o objeto ou ideia, ele precisa ser alterado apenas 3% para que ele se torne algo já novo no mercado. Então, muita coisa da indústria da moda é nítido, ou da moda, ou da arte, do cenário de propriedade intelectual em geral. Nada se cria, né? Tudo se copia. Então,
Especificamente para a indústria da moda, a gente tem muito isso. As coleções, as tendências, elas vão acabar sendo as mesmas e as marcas vão acabar criando a mesma coisa. Então, essa alteração de 3%, segundo o Virtual Blog, já era o suficiente para ser algo novo. E aí eu só quis trazer essa reflexão para esse caso, para a gente, né, ver se aplicaria ou não, né, se transformar um físico para o digital estaria dentro desse 3%, adotar uma roupagem diferente de estampa, já que é couro, e agora ele usa pelos e artes gráficas, se entraria nesses 3% ou não. E é isso, né, o artigo, claro, tem muito mais detalhes, eu abordo mais aspectos jurídicos sobre o caso, né? Hoje o tempo era curto, era realmente só para dar uma explanada. Meu nome é Larissa Gomes Sônego, eu sou advogada, como eu falei, lá de Criciúma, especialista na área de Direito Digital e Compliance. Hoje eu sou vice-presidente da Comissão de Direito Digital lá de Criciúma, lá da nossa OAB, e secretária adjunta da nossa Comissão Estadual de Direito de Inovação, Propriedade Intelectual e Combate à Pirataria. E aí o pessoal lá da comissão, o Hugo, até que falou para mandar um abraço pro pessoal. Eu assim, eu não conheço muita gente, Hugo, mas eu vou mandar. Ele assim, bota logo lá que eles vão, enfim, vai ser recíproco, né? E é isso, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, espero que tenha ficado claro. Tava um pouco assim, nervosa, mas é isso aí. Agradeço o espaço e a atenção de todos. Obrigada. Obrigado, Larissa.